E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como está sendo a adaptação da Heloísa aqui na escola, na Inglaterra, e também a experiência dela, como está sendo estudar em outro país e aprender um terceiro idioma. Quer saber mais? Fica aí comigo nesse vídeo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindo de volta ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Andressa Dornas e no vídeo de hoje, como eu disse anteriormente, vou contar para vocês como é que está sendo a experiência da Heloísa estudando aqui na Inglaterra, em concreto na escola primária, e como foi a adaptação dela durante esse período aí de 2 anos que ela já está dentro da escola. Como reflexão, eu acho que quando a gente escolhe fazer uma mudança de país em família, primeiro a gente escolhe lá, né, a cidade que a gente vai morar, depois a gente escolhe a casa, aí vem a busca de escolas para nossas crianças. E sempre buscar escola, na minha opinião, e o meu sentimento quando eu tenho que mudar meus filhos de escola ou eles vão entrar numa escola nova, sempre dá aquele medo. Infelizmente, esse tipo de medo é normal, né? Eu acho que em todos os pais a gente não quer que os nossos filhos sofram e a gente quer que eles entrem na escola e passem essa transição aí de mudança de país o mais rápido possível e que seja o mais leve possível para que não abale eles. Mas, infelizmente, a gente sabe que mudança requer adaptação e a adaptação requer tempo, né? Infelizmente, as crianças sofrem um pouco, né, quando tem, assim, uma mudança de país, mas o bom é que as crianças são muito mais adaptáveis que a gente mesmo adulto. Quando nós chegamos num país que o idioma é diferente, o desafio aumenta um pouco mais, mas a gente sabe que é fase e que isso vai passar, não é mesmo? Como que eu apliquei para as escolas aonde a Heloísa estudou? Primeiro vou começar contando para vocês que vocês entendam o contexto do que eu estou falando. A Heloísa estudou em 3 escolas aqui na Inglaterra. Por quê? No primeiro ano, em 2019, nós viemos em outubro, porém nós estivemos aqui apenas um mês. Então a Heloísa entrou na escola e ficou apenas uma semana. Por problemas pessoais, eu tive que voltar à Espanha e então ela só estudou uma semana na escola. Como que eu fiz a aplicação para essa primeira escola? Eu fui diretamente na escola, porque era outubro, né? O início do ano aqui começa em setembro. Então eu fui diretamente na escola, conversei com eles e consegui aplicar ali mesmo. Atenção, eu sei que não se faz assim a aplicação, normalmente as aplicações são feitas através do Cônsul, mas no meu caso deu certo, tá bom? Nessa primeira vez. Nós voltamos para a Espanha, depois nós regressamos em agosto de 2020, e então a Heloísa entrou ali em setembro de 2020 realmente na escola. Como que eu fiz a aplicação nessa segunda escola da Heloísa? Igual que a primeira. Por quê? Eu necessitava que fosse exatamente essa escola, porque era a mais próxima da minha casa. Eu não tinha carro. A minha pequena, a Ainoa, a menorzinha, nesse momento tinha 3 meses. Então, eu não tinha como me locomover com a bebê a uma distância maior, pegando ônibus, seria muito transtorno. Então, realmente, eu queria que a Heloísa entrasse nessa escola que era a mais próxima. Eram 7 minutinhos caminhando. Então, eu fiz de tudo. Fui na escola 1, 2, 3 vezes até que eu consegui. Eu tentei fazer a aplicação online, conversei com o Cônsul disse que ia tentar colocar ela naquela escola, mas senão ela teria que ir em outra, até que nós insistimos e conseguimos que ela entrasse nessa escola. Graças a Deus deu certo. Na terceira escola, a Heloísa entrou mais ou menos da mesma forma. A Heloísa se mudou por problemas de bullying, mas eu já vou contar pra vocês o que aconteceu. Mas eu queria resumir que as aplicações diretamente para as escolas primárias se fazem online. Porém, se for o teu caso, igual o meu, que você chega fora de prazo, ou que você não fala muito bem inglês, porque muitas vezes nós temos que ligar por telefone para falar com o Cônsul, ou senão pode ser feito um envio de uma mensagem pela internet, mas às vezes a gente não fala muito inglês e a melhor coisa é pegar na mão dos teus filhos e ir diretamente na escola e tentar, tá bom? Comigo funcionou, sei que não é o parâmetro, mas funcionou, quem sabe com você também pode funcionar, eu deixo a dica aí. Agora vamos começar a falar aí da experiência da Heloísa. Como é que foi? Quando que ela entrou? Como eu disse pra vocês, ela entrou em setembro de 2020, ela foi diretamente ao ano 1, ela tinha 5 anos naquele momento. A entrada sempre é difícil, né, gente? Tipo, o primeiro dia ela chorou, porque
ninguém falava o idioma. Naquela escola ali, depois nós demos conta que não tinha nenhuma outra pessoa estrangeira dentro da sala de aula da Heloísa. Querendo ou não, a adaptação dela foi um pouquinho mais custosa. 2020 ainda era época de Covid, com o qual a Heloísa tinha uma semana ela ia na escola, outra ela não ia, um mês ela ia, outra ela não ia. Quando ela não ia, tinha aulas aqui em casa, também dificultava um pouco, porque a Elo não entendia muito inglês. Inicialmente, quando nós aplicamos para a escola, né, que nós fomos lá, fiquei sabendo que era possível pedir uma professora de apoio, tanto no idioma, eu queria uma professora tanto em idioma espanhol como no idioma português, porque a Heloísa fala os dois. Eles me disseram naquele momento que não era necessário, porque a professora da Heloísa falava espanhol. Realmente a professora falava um pouquinho, mas com a Heloísa ela nunca falou em espanhol, tá bom? A Heloísa às vezes se dirigia a ela em espanhol e ela entendia, porém sempre ela respondia em inglês. O que foi bom dessa parte? A Heloísa aprendeu inglês super rápido. Em um mês, e isso que eu tô falando pra vocês que ela ia e voltava por causa do tema do Covid, em um mês ela já entendia os companheiros dela, em 3 meses ela já conseguia se comunicar. No primeiro ano aí ela já tava fluente. Logicamente são 6 ou 7 horas ali dentro da escola, vocês podem imaginar, é tipo se joga na piscina e nada, né? Então a criança aprende mesmo. Não tenho medo de que a criança vai ter alguma dificuldade para aprender inglês, porque ela vai aprender. Tá? Isso é super rápido, as crianças são super esponja. Tipo, a Elo já falava português e espanhol, com o qual o inglês foi rápido, um pouquinho mais fácil de aprender, por quê? Porque era totalmente diferente do espanhol, tá bom? No caso, quando a Elo aprendeu espanhol, ela misturava um pouquinho esse português e o espanhol, porque eles eram parecidos. No inglês, ela virava a chavinha e já falava. Eu fiquei impressionada como ela aprendeu inglês rápido. Eu nem imaginava que ela falava inglês, até que um dia eu fui no parquinho, vi ela conversando com uma amiguinha inglesa e fiquei chocada. Tipo, eu não sabia nem falar o abecedário direito e ela já conversava e já falava. É incrível como as crianças aprendem rápido. Eu fico maravilhada. Dentro da escola eu conheci uma espanhola, ela tinha uma filha lá dentro, mas era de outra série, então às vezes a Heloísa via a menina na hora do recreio, mas como era época de Covid, as crianças eram divididas dependendo da série, elas saíam fora pro recreio e brincavam separados, com o qual a Heloísa também não tinha contato com nenhuma outra criança, nem em português, nem em espanhol. O que nos facilitou muito a minha inserção aqui foi que nós conhecemos um casal de ingleses, porque eu fui levar a Heloísa no parque, a Ino era pequenininha, eu tava sentada, eles chegaram pra conversar comigo. Eu fiquei morrendo de vergonha porque eu não sabia falar inglês, mas eles foram super pacientes, super receptivos. Eu devo muita coisa a eles, porque às vezes eu lembro que esse dia no parquinho mesmo eles disseram: Ah, você sabe que na terça-feira a Heloísa vai ter educação física? Eu falei, não. Aí eles, bom, aqui a educação física as crianças vão vestidas dessa forma, você pode comprar a roupa em tal lugar e não sei o quê. Sempre me davam dicas, sempre me auxiliaram e me ajudaram. Então, nesse ponto aí, como pais, a gente teve aí essa ajuda por parte desse casal de amigos que nós temos até hoje. Reuniões de pais que às vezes eram por Skype, vocês podem imaginar. Tipo, as reuniões por Skype, a gente não entendia o que a professora tava falando. Aí, nesse momento, eu descobri que a professora não falava muito bem espanhol, como a escola tinha falado no começo, porque a gente tentou conversar com ela em espanhol e ela não sabia, mas afinal essa professora foi a que amenizou todo o processo de adaptação da Heloísa, por mais que ela não falava muito espanhol, ela tentou aí que a Heloísa tivesse uma adaptação e uma inserção dentro da escola da melhor forma possível. Com relação ao ensino, eles são, como eu já disse no anterior vídeo, eles são muito no anterior vídeo que eu falei, que eu fiz, sobre a estrutura das escolas primárias aqui na Inglaterra, se você não viu, corre lá pra ver. Eles são muito práticos na hora de ensinar, com o qual a Heloísa aprendeu muito rápido a ler e a escrever, porque eles fazem o aprendiz, eles explicam, né, eles ensinam as crianças a aprender a ler e a escrever com o som das letras. Então a Heloísa aprendeu muito, muito rápido a ler e a escrever. Eles não têm muitas provas aqui, pessoal. As crianças fazem mais trabalhinhos na escola e no final do ano, sim, que eles têm ali uma provinha para poder medir o rendimento das crianças, porém nenhuma criança é repetida de ano. Vamos agora com os pontos negativos. Logicamente que não é tudo um mar de rosas, não é tudo arco-íris, né? Sempre tem um ponto negativo e eu disse no começo do vídeo que eu falaria pra vocês sobre o que aconteceu com a Heloísa nessa escola,
com relação ao bullying. A Heloísa passou o bullying na escola, foi uma época bem complicada pra gente. Nós descobrimos que ela estava passando bullying porque simplesmente ela começou a não querer ir pra escola, tinha pesadelos de noite, na hora de dormir ela já começava a falar pra gente que ela não queria ir pra escola. Em nenhum momento eu imaginei que a Heloísa estava inventando, porque ela sempre foi muito feliz, ela sempre foi muito feliz para a escola, depois que passou ali o período de adaptação no começo, ali uns 3 meses, ela já começou a ir muito feliz. E isso eu tô falando pra vocês no segundo ano, não falei antes, mas a Heloísa esteve 2 anos nessa escola. O primeiro ano foi com aquela professora em espanhol, como eu disse pra vocês, que a professora falava espanhol. No segundo ano ela passou de ano e modificou de professora, tá bom? Eu não devo aqui, trocou de professor, eu devo aqui, infelizmente, os companheirinhos dela não foram muito legais com ela aí no segundo ano. A Elo tinha caso de bullying tanto dentro da sala de aula, como fora da sala de aula, como na hora de comer. Eu comentei no vídeo anterior sobre a estrutura das escolas que as crianças você pode ou mandar a comida ou a criança pode comer na escola. Inicialmente a gente escolheu que a Heloísa comesse na escola, porém nós nos demos conta que infelizmente as crianças comem muito mal. Não sei se é somente essa escola que ela estava, mas a Heloísa que escolheu o que ela queria comer. E ali só tinha uma pizza, de sobremesa, bolo de chocolate, então eu vi que não era uma comida muito legal, e a própria Heloísa pediu se eu podia mandar comida. Então, no segundo ano, eu comecei a mandar o pack lanche, que eles chamam que é o lanche, né? E nesse lanche, logicamente, a gente manda comida. Eu como comida de todas as partes, porque realmente a gente viveu muito tempo na Espanha e temos uma influência ali cultural da Espanha. Mas eu faço arroz e feijão, e salada e carne pra Elô. Então, como ela me pediu, eu mandava. Até que chegou um momento em que eu me dei conta de que ela já não estava se alimentando. O pack lanche voltava completo, por mais que eu mandasse macarrão com carne, que é uma coisa que toda criança come, voltava. E aí, depois, sucessivamente, ela começou a não querer ir pra escola. Eu sentei com ela para conversar, depois de quase 2 horas conversando, me dei conta de que ela estava passando bullying já fazia bastante tempo. E recorremos à escola, tentamos conversar com eles, explicamos o que estava acontecendo. Em princípio era uma criança só, a Heloísa tinha nos falado que era só um menininho. Depois a gente foi conversando com ela, descobrimos que era bullying tanto na hora da comida, que as crianças olhavam a comida dela e falavam que nojo, que horrível. Então, por isso a Heloísa não comia, porque ela abria o pack lanche ali perto das crianças, as crianças ficavam fazendo bullying com a comida, ela não se alimentava, tinha vergonha de abrir. É bem triste, mas eu tô contando a realidade pra vocês, porque pode ser que as crianças de vocês também estejam passando isso, pra que não vá mais, entendeu? A minha filha tem um probleminha que às vezes ela interioriza muitas coisas, e na hora dela exteriorizar, custa muito. Então, tô fazendo esse vídeo para ajudar vocês, pais, quando vão fazer uma imigração, para que estejam atentos, porque muitas vezes os nossos filhos não contam, né, tudo. Eles nem também são muito pequenininhos, então não sabem se expressar. Que afinal, nós conversamos com a escola, tentamos de todas as formas, não tivemos apoio por parte da escola, foi muito decepcionante para mim. Acessamos uma psicóloga, colocamos a Elô numa psicóloga, porque ela estava tendo pesadelos de noite recorrente. E a psicóloga acabou nos recomendando, depois de muito tentar, que nós retirássemos ela da escola, porque já que a escola não estava tomando atitude, não tinha mais o que fazer, porque realmente a gente não tem como fazer que essas crianças parem de fazer bullying, certo? Atualmente ela está numa escola anglicana. Posso confessar pra vocês que eu agradeço a Deus por ela estar nessa escola que ela está atualmente. Foi uma recomendação de uma amiga nossa. Justamente essa amiga espanhola que eu falei pra vocês que ela tinha uma filha lá, ela também modificou a filha dela de escola. A Heloísa está nessa escola dessa amiga minha espanhola. Quando nós chegamos na escola, explicamos o que estava acontecendo de bullying e tal nessa escola anterior, eles foram super receptivos, nos ajudaram. Nós aplicamos aí online dessa vez aplicamos online para poder a Heloísa entrar. Em setembro ela entrou. A recepção foi maravilhosa. Quando nós entramos, a senhora que estava na porta aprendeu algumas palavras em português. Começou a conversar com a Heloísa, porque, claro, a Heloísa tinha tido uma experiência ali no final do ano anterior bem ruim com o bullying. Eu lembro que ela aprendeu umas palavras e falou pra ela: não se preocupe, aqui vai estar tudo bem. Pegou ela na mão e entraram.
Foi, acho que o momento mais lindo pra mim, porque eu vi que a Heloísa tava conseguindo superar. E ela falou pra mim, mãe, fique tranquila, porque dentro da sala tem 2 brasileiras, com qual a adaptação dela vai ser mais rápida. Ter a ajuda dessas 2 crianças brasileiras ali dentro foi muito bom pra Elo. A adaptação, a transição dela foi muito rápida, foi muito boa. Ela mudou da água pro vinho, gente, sinceramente, já não é necessário ir pra psicóloga. E ela vai super, super feliz pra escola. Deixando aí essa parte do bullying, eu tenho a dizer que nessa nova escola que ela está, foi totalmente diferente. Na anterior escola, a Heloísa não tinha lição de casa, como eu falei pra vocês, acho que eu não sei se eu mencionei anteriormente, mas ela não tinha muita lição de casa. E a gente achava normal, até porque eu não tinha outra experiência com outra criança aqui dentro. E aqui nessa escola nós já vimos que ela já vinha com liçãozinha de casa, vinha com o livrinho dela pra ler. Vem sempre com deveres de matemática, uma educação bem mais forte. E vou contar pra vocês que a anterior escola era um bairro bem melhor que essa escola que a Heloísa está. O Ofsted, que é o órgão que define aí qual que são as notas das escolas, ambas escolas são good, porém, como eu disse, essa aqui é anglicana, é uma escola religiosa, e a outra é uma public school. Não sei se se deve a isso, que infelizmente a outra escola não fez nada, mas posso falar pra vocês que a experiência dela que ela está tendo nessa aqui tá sendo bem melhor, bem satisfatória. Eu tiro como ponto positivo aí de toda essa história, de toda essa experiência que infelizmente a minha filha teve, nós tivemos, porque também abala não só a criança, também a família, que ela conseguiu se superar, passou por todo esse processo. Quando acontece alguma coisa na escola, que são coisas pequenas que infelizmente acontecem, né? As crianças têm que passar, são crianças, a gente sabe que tem crianças boas e crianças malvadas, mas isso aconteceu no meu tempo e vai acontecer no dela e nas próximas gerações que vierem. Então, pequenas coisas não é nada, o problema é quando já começa a afetar as crianças mentalmente, né, como foi o caso dela anteriormente. Mas agora o ponto positivo, ela já tá fluente no inglês, tá super feliz, está se desenvolvendo super bem, e eu fico com essa parte, né, porque eu vou deixar como que a anterior foi uma fase que a gente passou, já passou, e agora daqui pra frente, bola pra frente, que atrás vem gente, né, assim mesmo. Eu só queria dar 3 ou 2 dicas aqui pra vocês. Como eu falei do Ofsted anteriormente, o Ofsted é legal, porque você pode mais ou menos saber como é a estrutura da escola. Porém, não se baseie só por ele para escolher a escola pro teu filho. Se você tiver alguém que possa te recomendar ou que tenha o filho dessa pessoa dentro da escola, é a melhor forma de você poder saber se a escola funciona bem ou não, tá bom? Porque aqui na Inglaterra, infelizmente, eles têm um probleminha aí que às vezes acontecem coisas dentro da escola e eles não querem que saia dali. Então, você só vai saber se está acontecendo alguma coisa se você tiver alguma recomendação ou pessoas que tenham estudado dentro da escola. Caso você não tenha essa opção, então se baseie aí pelo Ofsted, mas não pense 2 vezes em mudar seu filho de escola, porque afinal, a gente vai deixar a criança ali passando por um problema, às vezes as escolas não dão conta do assunto, então a gente como pai é que a gente tem que avaliar, e se tem que mudar, mude, tá bom? Logicamente que se esgotar todas as possibilidades de que esse problema seja resolvido. A melhor forma, eu acho que é a escola resolver o problema e não só deixar aí a Deus dará, né? Mas a gente sabe que nem tudo é perfeito nesse mundo. Outra coisa que eu quero falar, por mais que você seja imigrante e às vezes tenha dificuldade com a língua, recorra a alguém que possa ajudar vocês, ok? Se vocês estiverem passando em algum problema de bullying, algum problema para entrar na escola, peçam ajuda, porque infelizmente a gente às vezes quer tentar fazer as coisas tudo sozinho e a gente não consegue. Pedir ajuda não faz mal, só vai fazer que o processo seja mais fácil. E sempre pensar, né, que é uma fase que vai passar, essa adaptação, essa transição, as coisas novas, as crianças vão aprender o idioma e com muito carinho, muita paciência, a gente afinal consegue que tudo ocorra normal e depois é só festa, né, pessoal? Depois que eles começam a falar o inglês, é só pensar que isso aí eles vão levar para a vida inteira. Eu ainda tô aprendendo a falar o inglês nesses 2 anos e meio e a Elo já tá fluente. Então, eu acho que é tudo, eu cobri tudo aqui nesse vídeo. Muito obrigada por ter me visto até aqui. Chegou aquela hora de você deixar o like, se inscreve no canal, deixa comentários aí que eu vou adorar ler. Um beijão, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!